boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde, Rui, nós aqui Boa em São tarde. Paulo, você em Lisboa. Inês Pedrosa deve se juntar a nós em breve, não tarda a chegar. Eu começo te agradecendo, Rui, imensamente por abrir aí uma janela na sua agenda, que a gente sabe que é apertada, para ter essa conversa com a Fundação Fernando Henrique Cardoso e com os nossos convidados, às vésperas de uma data que é uma data muito importante, muito importante na vida de Portugal, muito importante na vida do Brasil, muito importante na minha vida pessoal também. Eu tinha 12 anos, né? Você é mais Uhum. novo do que eu, mas eu me lembro muito do 25 de abril de 74, do que aquilo significou para o Brasil. O Brasil vivia, naquele momento, o início de um processo de distensão política no governo Geisel, e foi um enorme alento assistir ao fim pacífico da longa ditadura salazarista. E jamais vou me esquecer dessa cena, de uma cena que, aos olhos dos latino-americanos em geral, uma cena absolutamente inédita, eu diria quase insólita, que tanques na rua, né, derrubando uma ditadura. Nossa experiência era toda contrária a essa. E acrescido a isso o fato de que os cravos passaram a ser distribuídos à população, ostentados na lapela de civis e de soldados como um símbolo de liberdade, da liberdade que chegava a Portugal depois, enfim, de quase 50 anos, né? Se a gente contar a partir de 26, de quase 50 anos, eram outros tempos, ventos democráticos começavam a soprar na Europa, na Grécia, em Portugal, depois na Espanha logo a seguir, chegariam na América Latina no final dos anos 70, no começo nos anos 80. E não é preciso dizer que a comunidade de exilados portugueses marcou a vida brasileira, né? Marcou a vida brasileira, a vida intelectual, cultural brasileira de uma maneira muito positiva. Digamos assim, é o lado bom da coisa ruim. O fato de que eles tiveram de se exilar no Brasil, obviamente, mostrava que Portugal tinha se tornado um país invivível para quem sustentava ideias diferentes do salazarismo, mas eles aqui deixaram um legado importante. E em homenagem a eles, eu não posso citar todos, mas cito três deles, dois dos quais eu conheci pessoalmente. Começo por um colega de profissão seu, Rui, Joaquim Barradas de Carvalho, né? E grande historiador português, tem um livro clássico sobre a especificidade do renascentismo português, foi grande amigo do meu pai e vizinho da família. Então, convivi com o Barradas, me lembro muito dele até hoje. Outra pessoa notável, Miguel Urbano Rodrigues, que foi editorialista do jornal Estado de São Paulo, embora eh, fosse membro histórico do Partido Comunista Português. Recebeu aqui da família Mesquita emprego e acolhida. Foi editorialista do jornal Estado de São Paulo, salvo engano, de 1955 a 1974, quando voltou a Portugal. E o terceiro deles, crítico literário, especialista em literatura francesa, professor da Universidade de São Paulo, Vitor Ramos, pai de um artista plástico brasileiro contemporâneo importante, que é o Nuno Ramos. E o Vitor faleceu de um mal súbito, não me lembro se foi um AVC ou um infarto, dias depois do 25 de abril. Então, ele chegou a ter o prazer de ver a queda do salazarismo, mas não pôde realizar enfim, o sonho de voltar a Portugal. Então, eu digo isto a título de introdução para frisar o fato de que esta não é uma data qualquer, né? Esta é uma data muito importante que tem um significado no presente. É sobre isso que nós vamos discutir. Nós vamos falar do passado, mas nós vamos falar também do significado
do 25 de abril nesta quadra histórica em que vivemos. E ninguém melhor do que Rui Tavares, depois eu me refiro a Inês assim que ela chegar. O Rui tem uma trajetória, acho que a grande maioria dos que nos assistem aqui conhece, que é uma trajetória singular, de alguma maneira, né? Um historiador importante que começa a sua carreira como um especialista no século XVIII português e que se engaja na vida política, funda um partido em 2013, salvo engano, o Livres, e acaba de obter, salvo engano, a sua melhor eleição, a sua melhor votação, foi eleito deputado para a Assembleia da República em Portugal nas eleições de março deste ano. Já havia sido eurodeputado, né? Então é com grande gosto, Rui, que nós o convidamos e com grande satisfação que recebemos o aceite do convite que fizemos. Eu queria, sem maiores delongas e com a permissão do Rui, agradecer ao conjunto de empresas que patrocina o ciclo anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão mostradas na tela agora. O meu muito obrigado a cada uma e a todas elas. E isso posto, enquanto aguardamos a Inês, brevemente, a Inês uma escritora conhecida, com vários livros publicados e editados no Brasil pelo selo Alfaguara, que pertence à Companhia das Letras. Muito bem, já falei demais. Rui, queria lhe dar a palavra em torno daquela grande questão que você, por favor, a tome da maneira e pelo ângulo que melhor lhe aprouver, né? Mas o que mudou e o que não mudou tanto em Portugal nestes 50 anos decorridos desde a Revolução dos Cravos? A palavra é sua, Rui. Olá, muito obrigado pelo convite. Espero que esteja tudo a chegar em condições aí a São Paulo, tanto de som como de imagem. Obrigado à Fundação Fernando Henrique Cardoso. É um prazer aceitar qualquer convite para estar em contacto com os amigos e irmãos brasileiros. E obrigado a ti, Sérgio, também pela introdução. Uh, Só uma pequena correção no nome do partido, é LIVRE no singular, não LIVRES. Isso acho que há aí do outro lado do Atlântico um LIVRES. Aqui o LIVRE é um partido de esquerda verde, digamos assim, um partido ecologista e ecossocialista. E indo diretamente à tua pergunta, uh, vamos ainda torná-la mais difícil, se a gente quiser. A gente vai falar primeiro das primeiras 24 horas, do mesmo, literalmente, do dia 25 de abril de 1974, que eu defendo que, feitas as contas, o deve haver, é provavelmente o dia com uma melhor, mais extensa, mais importante folha de serviços na história inteira deste país, de Portugal. Porque vamos reparar numa coisa: o dia 25 de abril de 1974 amanheceu com ditadura, evidentemente, como já disseste, uma ditadura muito longeva, na verdade a mais longa da Europa Ocidental, 48 anos, só comparável a algumas ditaduras do leste europeu, de 1926 a 1974. O dia amanheceu com censura, não havia nenhum jornal, nenhum livro, nenhum filme, peça de teatro, emissão televisiva, radiofónica também, que não passasse por uma comissão do exame prévio, que era uma comissão de censura. Poucos anos antes tinha tido oficialmente esse nome de comissão de censura, com presos de opinião, tanto em Portugal, em prisões, como nas colónias africanas, em campos de concentração, alguns dos quais eram praticamente autênticos campos de morte, o mais famoso, o do Tarrafal, em Cabo Verde, mas também muito importante o de São Nicolau, em Angola. O médico do Tarrafal chegou a dizer, a certa altura, isto está documentado,
que ele não era médico da prisão para salvar vidas, ele estava lá para passar certidões de óbito. E muitas passou. Uh, Bem, além de presos de opinião, claro, Portugal tinha uma guerra em 3 teatros de operações em África, para a qual chegaram a ir mais de uma centena de milhares de jovens, num país de 10 milhões de habitantes, e esses jovens que vinham do território da então chamada metrópole, e alguns também dos territórios coloniais, iam defender a soberania portuguesa em territórios que pretendiam apenas exercer a sua autodeterminação. A luta permanente de Portugal pela sua própria autodeterminação, independência, soberania contra Castela, contra a Espanha, contra a França, eram celebradas pelo salazarismo, mas é evidentemente que o mesmo direito à autodeterminação era negado aos territórios que estavam sob sob esse domínio imperial, colonial português. E não só isso. Há uma parte do regime salazarista era inclusive contra a possibilidade, por exemplo, de haver estabelecimentos de ensino superior nesses territórios coloniais. Eu depois, mais à frente, entrarei em alguns episódios familiares que permitem ilustrar como é que era a vida concreta aqui em Portugal e vou-me referir a um desses. Então, ditadura, censura, presos de opinião, guerra colonial, muito dura, não é? Gente que perdeu a vida ali defendendo uma opressão desses territórios, grande parte dos jovens portugueses não conheciam ou apenas conheciam como uma coisa muito exterior à sua realidade concreta, e uma polícia política, e eu acho que este é dos elementos fundamentais, uma polícia política que era temida por toda a gente. A ditadura, como já era muito longa, ela teve momentos de grande crueldade e de grande brutalidade, de violência, houve assassinatos políticos, houve tortura, houve prisões arbitrárias, injustificadas, julgamentos sumários em que as pessoas estavam condenadas à partida. Aí também muita gente tem histórias para contar da sua família, eu também da minha, de situações em que isso aconteceu. Talvez como a ditadura, por ela ser tão longa, ela estar já tão consolidada, tão imbrincada no cotidiano português, a diferença em relação às ditaduras na América do Sul e na América Latina em geral é que elas foram mais curtas e a brutalidade foi mais concentrada. Mas isso não quer dizer que a PIDE, que era como se chamava essa Polícia Internacional e de Defesa do Estado, teve vários nomes, no fim ela já só se chamava DGS, Direção-Geral de Segurança, mas a PIDE é o nome que está na cabeça dos portugueses. Ela estava em todos os poros da sociedade portuguesa. Aquilo que nos contam as pessoas que viveram esse tempo era o medo de dizer uma palavra errada no transporte público, na padaria, de manhã, em qualquer situação, porque os denunciantes e os informadores da PIDE estavam por todo o lado. Isso dava origem a alterações de comportamento. As pessoas, por exemplo, não ouviam a rádio Portugal Livre, que emitia a partir do exílio, ou quando ouviam era com medo e havia o mito de que por exemplo, que em minha casa era praticado pelos meus pais, que se a gente pusesse um copo de água em cima da telefonia, que conseguia baralhar os receptores da PID que estariam na rua e que permitiriam identificar se as pessoas ouviam esta ou aquela estação de rádio. Uma coisa que não era sequer tecnicamente possível, mas também não havia, precisamente porque não era fácil aceder a informação fidedigna, não havia maneira de saber, de separar a verdade da mentira. Então, o dia 24 de abril de 1974 amanheceu com tudo isso. E tudo isso acabou, ou estava em vias de acabar, ou as pessoas já tinham a certeza que ia acabar, no final desse mesmo dia.
E é por isso que eu digo que é, eu diria, impossível. Há, claro, numa história de um país com quase 900 anos, há muitos dias importantes, por boas razões, por más razões, etc. Mas é difícil encontrar um só dia, um período de 24 horas que tenha esta folha de serviços tão completa na história de Portugal. Quer dizer, que é amanhecer com isto tudo e à tarde os jornais saíram já. Há um caso famoso do jornal República que escreveu: este jornal não foi visado por qualquer comissão de censura. E a palavra qualquer está sublinhada, era dizendo que não aceitavam nem as antigas, não é? Nem qualquer nova que viesse a surgir. Além disso, a Revolução Portuguesa ela foi belíssima, ela foi poeticamente, eu diria, quase inultrapassável. Há um poema que toda a gente conhece aqui em Portugal, da Sofia de Melo Brainer, que diz: esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde juntos habitamos a substância do tempo. E só uma imaginação poética como a da Sofia de Melo Brainer permitia dizer que era a madrugada que eu esperava. Porque se a gente pensar bem no que foi aquele dia, não, aquele dia não poderia ser esperado daquela maneira. Uh, Quer dizer, imaginem alguém que sonhasse, tivesse um sonho maluco, assim, uns dias antes, e que dissesse: olha, imagina o que eu sonhei. Que vinha uma coluna de militares de Santarém para Lisboa, era cerca de 2 horas de viagem na altura, uh, entraram na cidade, uh, depuseram o ditador, as pessoas saíram à rua, começaram a pôr flores, cravos nos canos das espingardas, há fotografias, há crianças no meio dos tanques de guerra ali, em completa segurança no meio dos militares. O ditador, no fim do dia, saiu, uh, as pessoas saíram à rua, foram para a frente da polícia política, porque isso foi decidido. As pessoas sabiam que, acontecesse o que acontecesse, a PIDE tinha de acabar. As pessoas foram para a frente da PIDE, com muita coragem, e foram aí os únicos mortos da Revolução. Houve uma rajada de metralhadora da PIDE, já sabendo que estava derrotada, portanto, por espírito vingativo, matou 4 pessoas, 4 jovens, que não chegaram a ver a democracia. Porque um pouco como tu falavas ainda agora do Vítor Ramos, uh, as pessoas viveram em Portugal muitos anos, nunca sabendo quando é que a ditadura ia acabar. O meu pai nasceu em 29, nasceu em ditadura. Cresceu, casou, enviuvou, casou de novo, teve mais 3 filhos, eu sou o último, nasci em 72, tudo em ditadura. Ele viu a democracia pela primeira vez aos 45 anos. E uma semana depois do 25 de Abril, no primeiro de maio, legal, legítimo, em que as pessoas puderam participar, vamos fazer de conta que naquele tal sonho maluco a pessoa sonhava isso também, centenas de milhares de pessoas, talvez 1 milhão ou mais, quer dizer, que é praticamente a população inteira da área metropolitana de Lisboa, nem só da cidade de Lisboa, foram para a rua, juntas, em total euforia e fraternidade, gente de todos os partidos, todas as proveniências, etc. Isso é só as primeiras 24 horas. Quer dizer, e ainda não acabou, na verdade, porque imaginem o que era um jornalista de Paris ou de Nova Iorque, nessa altura, recebendo as imagens, havia, não é, uma espécie rudimentar de módem na altura, ou de fax para receber as fotos, de um país, Portugal, de onde já ninguém esperava nada, que é um país cinzento, não era entendido como um lugar de onde assim brotasse o futuro, e de repente começam a receber aquelas imagens. E aquela coisa dos cravos, que foi puramente acidental, a gente ainda não sabe exatamente como é que aconteceu. Em princípio, é uma senhora individual que tinha cravos do restaurante dela, desse dia, onde ela trabalhava, onde ela era empregada, e o restaurante não abriu. Ela levou os cravos e ofereceu aos soldados. Outras pessoas dizem que eram as floristas, as vendedeiras de flores, na Praça do Rossio, no centro de Lisboa, que deram, mas isso quer dizer que não houve uma decisão centralizada de um gabinete de comunicação
para ter inventado aquilo, e ainda bem, porque nunca teriam conseguido inventar uma coisa tão bela, tão perfeita. E quando os jornalistas estrangeiros começam a receber isso nessas redações, não é, em Paris ou Nova Iorque ou Londres, eles ficaram loucos com aquilo. Porque era uma imagética completamente inesperada que teve influência sobre outros países e outras sociedades. Espanha, Grécia, claro, e depois outras ainda. O Samuel Huntington, que não é nada progressista, pelo contrário, ele diz, não é, como cientista político, que o 25 de abril de 74, que lá fora é principalmente conhecido como a Revolução dos Cravos, é o início da terceira vaga de democratização. Ela, no sul da Europa, na América Latina, na Ásia do Sudoeste, e depois na Europa de Leste, de certa forma a gente pode dizer que vai até ao Euromaidan, na Ucrânia, em 2014, e aquilo que a gente está a viver agora é, de certa forma, acho que a gente pode dizer, e já sou eu que digo, não é o Huntington, que é a contra-revolução dessa terceira vaga. Bem, e portanto, estas primeiras 24 horas dão uma dificuldade paradoxal aos amigos, aos aliados do 25 de Abril, e dão agora, de certa forma, talvez a gente possa falar disso mais à frente, uma espécie de facilidade aos inimigos do 25 de Abril. É que é difícil superar, é difícil transcender este dia para nós. É difícil dizer qualquer coisa que acrescenta ao que aquilo foi. Isso, de certa forma, quer dizer, toda a gente tenta e toda a gente falha nesse propósito. Talvez só mesmo a Sofia de Mello Breiner tenha conseguido. E para um inimigo do 25 de Abril, uma maneira de chamar a atenção, de ter likes nas redes sociais, de ter notícias fácil, não é, quer dizer, tentar, de certa forma, destruir o totem, não é? E dizer qualquer coisa contra. Bem, além disso, do ponto de vista da construção de uma democracia depois, Portugal, talvez por essa ideia Opa, do povo, e- sim? Oi, Rui, deu uma congelada. Eu Ah, aproveito o congelamento temporário só para saudar a Inês. Inês, depois passamos a Bueno, você e eu tudo faço bem. as devidas introduções aqui. Ok. A bola volta para você, Rui. ok. Então, eu disse, talvez por esse símbolo do cravo que deu desde logo eh, o tom, a atitude de que a revolução deveria ser pacífica, ela não foi sempre pacífica, como é evidente. Os anos de 75, principalmente, foram anos muito duros, até com terrorismo de extrema-direita contra as organizações de esquerda. Mais à frente, até aos anos 80, houve terrorismo de extrema-esquerda também, mas relativamente atenuado. E a verdade é que a ideia do cravo e da Revolução Pacífica, mesmo que tenha sido um mito, é um mito que funciona. E no momento decisivo, em 75, os líderes dos vários partidos, dos comunistas, dos socialistas, dos partidos de direita também, tanto social-democratas, o equivalente talvez ao PSDB, mas também com algumas. Uh, com um lado também liberal e um lado conservador, que é o nosso grande partido do centro-direita, e o CDS, que era o partido mais à direita, que no entanto se chamava Centro Democrático e Social, recuaram a certa altura da possibilidade de uma guerra civil. E Portugal não teve uma guerra civil. Pelo contrário, teve uma Constituição democrática, subsídio de desemprego, salário mínimo pela primeira vez, criado em Portugal e em Espanha, Serviço Nacional de Saúde, férias pagas, o combate ao analfabetismo, que foi central na política portuguesa daquela altura. Uma deputada aqui na Assembleia da República, Helena Cidade Moura, era uma pedagoga, fez um, desenhou ela própria uma espécie de cartilha para a aprendizagem, não é, para combate ao analfabetismo. Muitos jovens se empenharam, muitos militares se empenharam no combate ao analfabetismo. Era um problema resolvido há séculos em alguns países europeus e que Portugal resolveu desde então. Uh,
O próprio projeto europeu, a adesão ao Conselho da Europa em 77 e ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e depois à Comunidade Económica Europeia, que agora é a União Europeia, e de certa forma a criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa como exemplo de uma nova relação com esses países de língua portuguesa, que é permitida pelo fim do ciclo imperial, não é? Que ficou encerrado ali. Uh, Há, na altura em que a Revolução é feita, no manifesto do movimento das Forças Armadas, portanto, desses militares revolucionários democráticos que fizeram a Revolução, a utilização de um slogan que vinha da obra de um historiador exilado chamado Medeiros Ferreira, que depois foi ministro dos Negócios Estrangeiros, e que ele dizia que o plano, um pouco a estratégia, diríamos a nossa meta-síntese, um pouco como, para usar uma expressão mais brasileira, não é? Seria os 3 Ds: democratizar, descolonizar e desenvolver. E então, nos anos seguintes, cada partido tinha a sua interpretação do que eram os 3 Ds, mas toda a gente concordava que esse era o caminho, que esse era o rumo, que essa era a visão para Portugal. E o que, para terminar, e para dar um pouco aqui a resposta ao que não foi feito, a partir para aí de 2000 não tem havido uma visão congregadora como era essa dos 3Ds. Então, nos 50 anos do 25 de Abril, o que a gente tem é que, do lado otimista, procurar quais é que são os outros Ds, não é? Diríamos do dinamismo, talvez, da dignidade, não é? Quer dizer, ter uma sociedade dinâmica que garante dignidade para todos, que nos podem projetar para o futuro, para virem mais 50 anos de democracia em Portugal. Do lado pessimista, a gente tem que entender que, na verdade, este é agora já o regime mais longevo de estabilidade e de liberdade da história de Portugal, mas outros regimes que a gente teve duraram 50 anos e não duraram mais. Um exemplo que a gente pode dar é a monarquia constitucional portuguesa, teve um período de grande estabilidade entre 1851 e 1901, e depois, por erros dos políticos da altura, num instante, houve uma ditadura monárquica nacionalista de direita em 1907, o assassinato do rei em 1908, a República em 1910. Em poucos anos, aquele regime que tinha sido muito estável, 50 anos, com 2 grandes partidos que alternavam no poder e que a gente chamava de rotativismo, isso, num instante, aquele regime acabou. A Primeira República Portuguesa durou ainda menos, durou 16 anos. E quando o pessoal viu que tinha acabado, já era tarde demais. Que aí a ditadura estava instalada e durou 48 anos. Então, agora, pela primeira vez, temos um regime democrático, de amplas liberdades, modernizador, fez de Portugal uma sociedade cosmopolita, integrada no mundo, e não só na Europa, com jovens que correm o mundo todo, que convivem muito bem no Brasil, na Europa, no mundo de todo lado, mas a verdade é que os regimes também acabam se nós não estivermos atentos, e eu se calhar ficaria por aqui para a Inês também poder falar e depois podermos ter perguntas do público. Obrigado. Muito bem, Rui. Excelente exposição, gostei imensamente de ouvi-lo. A propósito de perguntas do público, as perguntas podem ser feitas aqui pelo Q&A, aqui a sessão de perguntas que está na barra de baixo da nossa tela. Algumas, inclusive, já chegaram. Inês, muito bem-vinda. Fiz uma breve Obrigada. apresentação sua na sua ausência, né? Mas tenha certeza que só fiz elogios a você, como, como escritora, como intelectual pública, como ativista portuguesa, e é por essas muitas qualidades que nós a convidamos e ficamos imensamente felizes que você tenha aceitado o nosso convite. Eu, como lhe disse na mensagem que lhe enviei alguns dias, Sim. a ideia nessa abertura aqui da nossa conversa em grandes traços, responder a pergunta o que mudou e o que não mudou tanto em Uhum. Portugal.
né? Eu fiz essa pergunta ao Rui, faço Sim, essa sim. pergunta agora a você, e somos todos ouvidos. Muito obrigada, Sérgio. Eu peço desculpa do atraso. Eu sou muito info-excluída, vou tentando recuperar dessa info-exclusão, porque eu ainda sou do tempo das máquinas de escrever, inclusive, mas de facto não Mas me entendi. você ainda escreve na máquina de escrever? Você Não, não mas escreve no escrevi, não. Mas, inclusive, eu tenho um curso de datilografia, porque antes de ir para os jornais pensei que me seria útil ter um curso de datilografia, ainda por cima, um curso errado, porque havia uma máquina, o salazarismo tinha a sua máquina de escrever, H. César, tinha um teclado português, porque o nacionalismo também chegava aí, portanto, havia o teclado internacional e o português, e eu tenho um curso de datilografia do teclado salazarista das máquinas. Portanto, e atrapalhei-me aqui porque o computador, eu tenho estado bastante longe do computador por várias razões, deste meu computador habitual, enfim, pôs-se com atualizações, não entrava o link e tal, e peço desculpa. Vai Entretanto, ouvi, desculpar. creio que quase na íntegra, ou pelo menos grande parte da introdução do Rui, e não vou naturalmente repetir as coisas de que ele já falou e muito bem, sobre o que significou e como é que foi feito o 25 de Abril. Eu só não diria que é um mito da Revolução Pacífica, porque de facto foi uma Revolução Pacífica, e lembro, e todos temos as fotografias com os escravos, portanto, os escravos vindos da Dona Celeste que os andava a distribuir, ou do restaurante, enfim, foi um facto que começaram a dar cravos aos militares e eles a porem os cravos, ou neles próprios, a decorarem-se. O que é profundamente simbólico, também para mim, pelo menos, do fim de uma cultura que ainda não terminou, mas enfim, de uma cultura de masculinidade tóxica, como hoje se diz, ou uma cultura de guerra, de um masculino atacante, que também é simbolizado para mim por esses escravos, mas talvez começasse então por falar do que não mudou e daquilo que que continua a ser um grão na engrenagem democrática. Eu acho que o que profundamente não mudou é a estrutura social do país. Quer dizer, mudou o acesso às coisas, o Rui estava a falar, o analfabetismo era endémico. E além do analfabetismo havia uma outra coisa, o regime, a ditadura tinha uma maneira de assegurar que só a elite é que tinha a escolaridade, é que tinha a possibilidade de chegar ao fim da escolaridade, de chegar à universidade, e que as classes sociais permaneciam estáticas. Eu dou um exemplo muito simples da minha família. A minha mãe, o pai dela era militar, era sargento, portanto, uma patente baixa, e ela foi estudar por pressão dele, por pressão dele, quer dizer, que a família era contra que ela fosse estudar, porque a menina empregava-se nos correios, enfim, arranjava um emprego até arranjar o marido, não, enfim, mas ele queria que a filha única estudasse. Ela foi para um colégio muito conhecido aqui em Portugal, um colégio militar feminino, que era as Meninas de Odivelas, e o esquema era o seguinte: as filhas dos sargentos faziam, eu vou tentar explicar de uma maneira que seja perceptível no Brasil, porque enfim, a numeração escolar é diferente, mas fazia até ao meio do percurso secundário, aquela parte geral do percurso secundário, a parte mais específica que dá acesso à faculdade, os 2 últimos anos, as filhas dos sargentos não faziam. Faziam, sim, para ficarem mais 2 anos na escola, se fosse esse o caso, um curso de economia doméstica que todas as outras tinham, porque todas as outras tinham a educação escolar, o currículo dos rapazes e um currículo extra de puericultura, costura, essas coisas. Todas tinham. Mas as meninas, filhas dos sargentos, só ficavam mais 2 anos só a fazer mais dessas coisas e faziam enxovais para as crianças pobres, essas coisas, a caridade promovida também pelo regime, mas não podiam fazer esses 2 anos de acesso à universidade porque não podiam aceder à universidade. O meu avô fez um chinfrim, um barulhão, porque a minha mãe era muitíssimo boa aluna
e fez cartas para todo o lado, e lá conseguiu que, dado que ela era a melhor aluna da escola, então teve a benesse de poder estudar desde que permanecesse no quadro de honra. Se baixasse a nota, portanto, as outras, as filhas dos capitães e majores e generais, podiam ter notas más e continuavam a estudar. Aquela, mesmo sendo a melhor aluna, só podia continuar, e foi por um especial favor, se mantivesse no quadro de honra. Portanto, isto era uma discriminação muito simples e muito cotidiana, que é muito evidente quando se conta, e não é uma grande história, não é a história dos heróis que os houve e a que o Rui já aludiu, contra a ditadura, que foi bruta, de facto, não foi tão mansa como também as histórias contam, mas assegurava-se que o sapateiro continuava sapateiro. Aliás, as crianças trabalhavam, o sapato, por exemplo, era uma área em que as crianças saíam da escola das primeiras letras ou nem sequer entravam para ficarem a trabalhar nessa área, por exemplo. Portanto, havia muito trabalho infantil e havia uma estratificação social muito estrita. Claro que isso mudou, mas quando olhamos hoje para as grandes famílias portuguesas, hoje, 50 anos depois, e quais eram as grandes famílias portuguesas antes da Revolução de Abril, são as mesmas. E são as mesmas, mais as grandes em termos de dinheiro e de poder, de, sei lá, donas de meios de comunicação social, donas de grandes empresas, são muito as mesmas famílias, ou a elite, ou aristocrático-financeira, é muito a mesma. E há uma outra coisa que se sente bastante, eu pelo menos tenho sentido ao longo do meu percurso de lutadora pelo direito à IVG, pelos direitos dos homossexuais. Há um grande peso da Igreja Católica em Portugal e há uma espécie de censura ou perseguição, de algum modo, às pessoas que tentam ir contra os desejos da Igreja Católica em Portugal. E, de resto, é muito interessante ver que há pessoas que eram fortemente anticlericais, digamos, de uma forma mais geral, em novas pessoas, figuras públicas, estou a pensar concretamente em escritores, e se aproximam dessa Igreja quando chegam a uma certa idade, porque sem a Igreja não há consolação terrena, não há consolidação do prestígio, não há prémios, não há. Isso são coisas muito surdas, mas porém muito constantes na sociedade portuguesa. A estrutura deu-se a volta toda ao país e os mesmos mandam. Eu também penso que uma parte, em parte, mas uma parte ínfima disso, que eu creio que acontece também no Brasil e que acontece e que justificará um pouco também o regresso que existiu e existe da extrema-direita, o regresso não, a aparição da extrema-direita no Brasil, tem a ver com a influência de igrejas e tem a ver com a influência de famílias e tem a ver com a fúria do povo, sobretudo quando ganha o mínimo, aquele bocadinho de pão que lhe permite aceder à fúria, porque há um mínimo de pão que nos permite aceder à fúria e que as ditaduras mais repressivas tentam, e a de Salazar também tentou, manter as pessoas naquele limiar praticamente da fome, em que não há um espaço para a pessoa se revoltar contra a sua situação, só há o espaço mental para pensar como é que eu vou alimentar o meu filho esta noite e mais nada. Mas assim que há esse bocadinho extra, as pessoas revoltam-se. Isso justifica, eu digo, numa parte pequena, porque eu também acho que parte deste movimento que vemos agora, que não é só em Portugal, nem é só no Brasil e que é internacional, tem a ver de retorno de uma ideia, no fundo, que as pessoas votam supostamente em figuras securitárias, figuras machas, figuras que vão tomar conta dos assuntos e tomar conta delas. É isto que as pessoas pensam, não é isto que são essas figuras, mas é isto que as pessoas pensam que elas são. Eu penso que também tem a ver com
a pessoa sentir que evoluiu um bocadinho, mas nunca conseguiu, que as promessas ficaram sempre aquém. Que há uma pleia de políticos, isto é uma visão completamente enviesada, mas muito comum, há uma pleia de políticos e há uma elite que tem uma vida fascinante. Eu penso que nesse aspecto as redes sociais das pessoas vão pondo os almoços, os jantares e os pôr de sol também favorece esse clima de crescente inveja, que há uma elite que tem tudo e nós não temos nada. Mesmo que já se tenha muito mais coisas, mas e isso é aproveitado por populistas, oportunistas, em todo o lado, e em Portugal não tem sido exceção. Mas eu acho também, as pessoas dizem, porque essas pessoas têm, sofrem problemas extraordinários e não houve atenção dos governos de esquerda para eles. Eu penso que essa visão não será muito correta, porque nós vemos que a extrema-direita cresce nas sociedades mais confortáveis. Em muitas, cresce na Europa, não cresce nos países da África. Não cresce onde a miséria é maior. Portanto, é preciso um certo nível de conforto para haver esse tipo de movimentos, que são também é a ideia de que há muitos direitos para muita gente e nós ainda não temos os nossos direitos todos. Afinal, essas mulheres abortam, os gays andam por aí e eu não tenho o direito a insultar um negro porque é negro, porque posso ser preso. Mas que é isto? Então onde é que está o meu direito? Infelizmente, o ser humano, e eu acho que isso é que não entrou nas contas da maior parte dos pensadores de Marx e dos pensadores subsequentes, o ser humano a solidariedade não é tão contagiosa, nem é tão imediata. O ser humano não é feito de luz. Se lhe dermos mais luz, ele fica mais iluminado progressivamente. Não, ele ficará sempre com uma área de sombra interior e temos de ver como é que vamos lidar com essa sombra interior. Dito isto, claro que, além de tudo o que o Rui estava a mencionar, o que mudou de imediato no 25 de Abril foi o Estatuto das Mulheres, que eram cidadãs de segunda, absolutamente, ou de terceira, eram crianças, as mulheres não podiam sair do país sem autorização do marido ou do pai, não tinham acesso à magistratura nem a diversas outras profissões. Havia profissões, inclusive, em que precisavam de autorização especial para casar ou não podiam casar, como enfermeiras e hospedeiras do ar. Portanto, isso foi uma modificação imediata, mas também, mais uma vez, uma coisa é a modificação na lei, outra coisa é a modificação nos comportamentos, não é? Portanto, não me parece que esteja de todo resolvida, não está resolvida a paridade no que se refere ao poder, quer seja o poder empresarial, o poder político, não está ainda resolvida, não há as mulheres em Portugal, há mais mulheres do que homens e não há sequer 50% de mulheres na Assembleia, no Parlamento, que nos representa a todas e a todos. Nas empresas tem sido feito um esforço, mas os lugares de topo são dos homens. Depois e aliás há enclaves extraordinários. Eu fui ao longo da minha vida jornalista, por exemplo, sempre gostei muito, além da literatura naturalmente, e fazia crítica literária, mas de cinema. Tentei durante anos que me deixassem fazer uma crítica de cinema, e eu creio que não é só em Portugal, mas em Portugal é, por exemplo, uma área completamente masculina. Não há nos jornais, nos grandes jornais, no Público e no Expresso, que fazem a grande crítica de cinema, que dão as estrelas e que fazem o destino dos filmes, não há uma única mulher. E porquê é que não há? Porque são lugares de poder, porque os festivais são em Berlim, são em Veneza, são em Cannes. Não se trata de ir para o Sudão tratar de pobrezinhos. E lembro-me várias deputadas de diversos partidos da Assembleia da República, com as quais eu tive a ocasião de ir falando ao longo da vida, da minha vida também de jornalista, que diziam as mulheres são sempre, quando são comissões da Assembleia da República, para ir ao estrangeiro. Quando é para tratar de coisas
importantes em Nova Iorque, na ONU, etc., são os homens, porque nós vamos, curiosamente, mandam as mulheres para os cenários de guerra, porque dizem que temos imenso jeito para tratar de crianças com fome. Isto diziam-me deputadas do CDS ao PCP, que aí não havia inscrições masculinas para esses serviços e eram dados às mulheres e segue assim continua a ser. Portanto, o que é que... Eu penso que não há maneira, quer dizer, vai-se apurando a legislação, e Portugal tem uma legislação, dizemos todos, Portugal tem um problema, o que é que não mudou também? A sensação de injustiça e a sensação de impunidade em relação ao sistema de justiça. E temos visto isso muito, tivemos recentemente um governo que caiu porque houve uma acusação, não sei até que ponto se deram conta do que se passou em Portugal, mas concretamente houve uma acusação, um caso que metia políticos e onde foi dito num comunicado público da Procuradoria-Geral, ou seja, da entidade máxima da investigação judicial, que o primeiro-ministro também era suspeito nesse processo. Tenho a impressão que inadvertidamente a Inês clicou e saiu da nossa conversa. Então, enfim, Rui, vamos improvisar enquanto não chega, não volta a Inês. Eu vou dividir as minhas perguntas para você e para ela basicamente em 2 blocos, e são perguntas que nos chegaram do público. O primeiro bloco são perguntas que se referem mais ao passado, e há um conjunto de perguntas que se refere mais ao presente. Eu vou procurar fazê-las em bloco. As que se referem mais ao passado, que vieram de pessoas como José Carlos Pereira, Carlos Costa, Matheus Bilhari, Newton de Mello, dizem respeito basicamente aos seguintes temas. O papel dos exilados portugueses na luta contra o saladarismo, em particular do jornal Portugal Democrático. Pergunta número 1. Pergunta número 2. Descolonização, democratização e desenvolvimento. Como é que isto se deu nas ex-colônias portuguesas? Qual foi a relação entre Portugal pós-revolucionário e suas ex-colônias em África? E, por fim, o efeito na sociedade portuguesa dos chamados retornados, ou seja, aqueles que eram portugueses que viviam nas colônias, quando elas se tornaram independentes, voltaram a Portugal. Então, obrigado pelas perguntas. Vamos por ordem então. O papel dos exilados ele é muito importante e ele tem várias fases. Há exilados do período antes da Segunda Guerra Mundial, pouco conhecidos mesmo hoje em dia. Portugal tem um papel muito importante de um lado e do outro da dinâmica da Guerra Civil de Espanha, que por sua vez é, digamos, um prelúdio à Segunda Guerra Mundial. O salazarismo, o Estado Novo, como na altura se chamava, a partir de 1933, com a nova Constituição, que plebiscitaram também de forma fraudulenta, como em qualquer outro ato eleitoral da ditadura, serviu de plataforma para apoio às tropas franquistas e nacionalistas, incluindo no apoio que elas tinham de Mussolini e de Hitler. Nos anos 30 é o momento em que o Estado Novo português mais se assemelha ao fascismo italiano, em alguns aspectos, tanto formais como simbólicos, é mesmo muito próximo do fascismo italiano. Alô, Inês, olha, como caíste, passamos para a fase das perguntas. Alô. Oi, Inês. Como houve o computador está mesmo... Agora eu liguei no telefone a ver se temos mais sorte. Tá certo. Teve algum acidente de percurso e nós demos andamento à partida, digamos assim.
Então Está a ver? passamos a fase das perguntas, o Rui está fazendo uma primeira rodada, depois eu te Ok. recoloco na conversa. Portanto, estava a falar do papel dos exilados. Depois, também na Guerra Civil de Espanha, há apoio de anarquistas que eram, digamos, o movimento dominante no movimento operário português, era principalmente anarquista e só a partir dos anos 20 comunista, e apoiaram a Guerra Civil de Espanha. Um anarquista português, Emílio Santana, fez um atentado contra Salazar na tentativa de procurar ajudar os espanhóis, e os anarquistas portugueses eram parte beligerante da Guerra Civil Espanhola, porque o campo anarquista era a Federação Anarquista Ibérica, portanto era espanhola e portuguesa em simultâneo. Aliás, um desses exilados, muitos foram para o Brasil, e um desses, o Edgar Rodrigues, a partir aí de São Paulo, fez uma história do anarquismo português a partir do Brasil. Pós Segunda Guerra Mundial, nós ainda tivemos vários exilados, incluindo aí no Brasil, muito importantes. Talvez dos mais conhecidos e importantes foi o escritor Jorge de Sena, cujo romance Sinais de Fogo é precisamente sobre a época da Guerra Civil de Espanha, e depois foi para os Estados Unidos, para Santa Bárbara, na Califórnia, e ali esteve até 74. Tal como aí esteve Jaime Cortesão, não é? Na USP, o historiador português, e vários outros, aliás, aqueles que também já citaste, Miguel Urbano Rodrigues e vários outros, eram mais exilados intelectuais e políticos. Claro que o mais importante de todos foi o próprio Humberto Delgado, candidato da oposição em 1958. Para dar um exemplo que tem a ver com algo que a Inês estava a falar, as mulheres portuguesas nunca tiveram o direito de votar incondicional até 1975. Então eu tenho uma avó que era a única mulher da minha aldeia, não é? Do lugarejo de onde a gente vem, que ela era viúva e ela tinha uma padaria. E, portanto, era considerada chefe de família e industrial, podia votar. Em 58, ela e mais dois primos, pelo menos, tanto quanto eles pudessem saber, foram à sede de freguesia, num município rural, para votar no candidato da oposição. Quando os resultados saíram, o resultado do Humberto Delgado aí foi 0. Quer dizer, de propósito, para que ninguém pudesse dizer, olha, então não, mas 0 não pode ser, então e o meu voto? É, porque aí a PIDE podia dizer, foste tu, vem cá. Então, isso é... e então o Humberto Delgado foi para o Brasil, ele depois foi atraído para uma cilada junto à fronteira entre Espanha e Portugal, e ele e também a sua secretária, que era brasileira, uma jovem chamada Arajarir Ramos, ela foi assassinada também na fronteira entre Arajarir Campos, não Ramos, na fronteira entre Portugal e Espanha. Depois, nos anos 60, nós temos dois fenómenos de exílio político, com deserção ao serviço militar, os jovens que não queriam ir para a guerra, e, além disso, imigração económica, que Portugal sempre teve, para o Brasil também, para os Estados Unidos, para a Argentina, para a Venezuela, no caso das pessoas da Ilha da Madeira, para a costa leste americana, no caso dos açorianos, mas agora exílio, quer dizer, imigração chamada assalto, portanto, duas palavras, assalto, ou seja, as pessoas que saltavam a fronteira e que emigravam por razões de pobreza, de miséria em Portugal, iam para a França, para a Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, por aí afora, e, por um lado, sustentavam o regime salazarista com as suas remessas de imigrantes para equilibrava a balança comercial portuguesa, mas, por outro lado, quer dizer, era um país que estava a abandonar o território. E isso foi um dos fatores que tornou insustentável a manutenção do regime. Outra pergunta era sobre os retornados. Eu vou pôr aqui, porque o fenómeno dos retornados ele é muito interessante. 500 mil pessoas regressaram a Portugal em 75, 76 e naqueles anos.
gente que saiu com uma mão à frente e outra atrás. Eles tinham as suas casas, os seus terrenos em Angola, Moçambique e por aí afora, e muitas nos anos subsequentes vieram para Portugal. Também houve entre população, digamos, metropolitana de portugueses nesses países, gente que ficou do lado da independência, mas que depois também saíram nos anos depois, ali 75, 76, 77, fossem brancos, europeus, da ascendência europeia ou africana, porque esses, Angola e Moçambique principalmente, evoluíram muito rapidamente para regimes de partido único, com tendências totalitárias. Mesmo dentro da esquerda, em 77, houve um massacre terrível de elementos esquerdistas, trotskizantes em Angola, promovido pelo MPLA do Agostinho Neto. Portanto, foram anos muito duros lá. E houve gente que esteve em campos de concentração lá, em particular em Moçambique, e também veio para Portugal. Portanto, o movimento dos retornados é, no início, de retornados de todas as orientações políticas, também alguns mais à direita, e, poderia, e com algum revanchismo em relação à descolonização, mas eu acho que é talvez um dos triunfos do Portugal democrático, é que em comparação com o que é todo o problema, toda a problemática dos Pieds Noirs em França, não é? Que é o equivalente de retornados da Argélia, há feridas ainda abertas na sociedade francesa até hoje, e em Portugal isso foi relativamente rápido. Os retornados trouxeram um grande dinamismo económico e cultural a Portugal. Angola e Moçambique eram sociedades mais cosmopolitas do que Portugal, na altura. Havia outro tipo de comércio, cafés, discotecas, churrascarias, etc. Eu era criança nos anos 70 e 80 e os retornados eram das partes mais dinâmicas da sociedade. Havia um enfrentamento e uma polarização entre famílias portuguesas, principalmente do Sul, mais de esquerda. Portugal estava muito dividido entre Sul à esquerda e comunista e um Norte mais católico conservador. E então famílias como a minha, mais comunistas, tinham um preconceito com os retornados, porque os filhos dessas famílias foram para a guerra em África e alguns morreram para defender os privilégios dos retornados, que eram muitas vezes atacados como racistas, aliados do salazarismo, etc, etc. Houve essa polarização. E os retornados, por sua vez, alguns deles eram contra a Revolução porque tinham perdido tudo lá. Hoje em dia, eu creio que a sociedade portuguesa tem um nível de maturidade que faz com que ninguém tenha cancelado a experiência vivida do outro. Eu vou muitas vezes a debates, como a Inês vai, certamente, e o que sucede é que, bem, a gente conta a história da perspectiva de uma aldeia do Sul que teve coletivizações, reforma agrária, ocupações de terrenos e tal. E quem veio de África conta muitas vezes a história contrária, não é? De quem perdeu os seus terrenos, a sua propriedade. E eu acho que não dá para invalidar a experiência de uns ou de outros. O Portugal contemporâneo tem que assumir com maturidade a experiência de toda a gente. E para finalizar a pergunta dos 3Ds, a democratização ela foi relativamente célere, nunca está acabada, mas as suas bases consolidadas foram rápidas. A Constituição demorou um ano e pouco a ser escrita. A entrada no Conselho da Europa é de 77, e o Conselho da Europa, ainda antes da União Europeia, é muito importante para consolidar o Estado de Direito. O desenvolvimento, eu acho que é inegável que se deu, também é sempre um processo contínuo. A descolonização, paradoxalmente, talvez tenha sido a primeira coisa que o novo regime declarou concluída. Não é? 75 há as independências, os países são independentes e isso é considerado imediatamente como uma descolonização. Até é vendida a ideia que foi a descolonização mais bem sucedida de todas as descolonizações europeias. Foi a propaganda da democracia foi essa.
A descolonização ela tem de continuar, na verdade, sob dois aspectos. Um é o combate ao racismo e aos preconceitos em Portugal, que faz com que, em Portugal, hoje em dia, uma pessoa que não é branca, a primeira pergunta é logo de onde é que tu vens? Não é? Como se fosse menos português por isso. Como se tivesse que ser angolano, ou moçambicano, ou cabo-verdiano, e não como são grande parte dos negros portugueses, que são portugueses afrodescendentes. Tal como há muitos angolanos que são de etnia europeia. Quer dizer, o José Eduardo Agualusa ou Mia Couto em Moçambique, dois escritores importantes, etnicamente portugueses, mas completamente angolano e moçambicano. O segundo aspecto é que Portugal ainda está à espera, ainda está a fazer o seu caminho no mundo. Essa é outra parte da descolonização. Se a gente pegar na história toda de Portugal, nos 900 anos, 500 anos são passados numa inserção geopolítica, geoeconómica imperial. E só os últimos 50 anos é que são de uma inserção europeia sem colónias. Então é pouco tempo, quando a gente compara o resto. O modelo de negócio português era um modelo, como dizia o padre António Vieira, sem Brasil não há Portugal. Ele explicava isso ao rei Dom João IV, não é? Sem Brasil não há Portugal porque a gente não tem dinheiro para pagar a guerra da independência contra a Espanha, da restauração. Mas sem Angola não há Brasil, porque sem as mãos escravizadas em África não há extração dos recursos naturais do Brasil. Isso permitia que o modelo económico de Portugal fosse um modelo extrativista e baseado em mão de obra, nem é barata, é escravizada. Não é? E Portugal foi vendendo a sua vantagem comparativa na Europa. Desse ponto de vista, uma grande abundância de recursos naturais vindos de fora da Europa e mão de obra barata. Primeiro a mão de obra escravizada, depois trabalhos forçados e depois o próprio trabalhador português com baixos níveis de qualificação e com um salário muito baixo. Isso na Europa de hoje é insustentável. E esse é o problema em que a gente está agora, mas vou deixar isso assim pendurado para não falar mais tempo. Eu queria tomar o tema do racismo, e levá-lo aqui a Inês, porque há muitas perguntas, e isso não é surpreendente, que dizem respeito à ascensão da extrema-direita em Portugal. O Chega passou, salvo engano, de 8 cadeiras no parlamento para 40 cadeiras na Assembleia da República. Queria a tua análise sobre esse fenômeno, Inês, e em que medida o Rui mencionou ao início os inimigos do 25 de abril. A extrema-direita portuguesa de hoje, ela se assenta em que base? Ela reivindica o salazarismo ou ela não reivindica o salazarismo? Ela critica o 25 de abril ou ela virou esta página e aproveita seletivamente outros temas do passado? Bem, há que dizer que o líder da extrema-direita, eu evito, agora estamos aqui num webinar, mas, por exemplo, eu faço comentário televisivo, nunca digo o nome do partido, porque, na minha perspectiva, ele não devia ter sido legalizado. O nosso Tribunal Constitucional, a nossa Constituição proíbe partidos claramente fascistas. Racistas, proíbe o racismo, a xenofobia e partidos que proclamem esses antivalores, não é? E, portanto, eu penso que o Tribunal Constitucional poderia ter resolvido o problema à partida não legalizando, e eu nunca nem menciono o nome, porque vivemos num mundo em que é importante que se fale, nem que seja mal, e eles crescem como ervas daninhas em qualquer terreno. E que aproveitam muito as redes sociais, o TikTok, aproveitam muito aproveitam muito a ignorância. Eu acho que a extrema-direita aproveita muito as bolsas de ignorância e desenvolve-as como se fossem bolsas de liberdade de expressão e de uma espécie de ativismo pelos direitos individuais.
mas com uma certa astúcia, e da parte deste André Ventura, sem dúvida, com muita astúcia. E por isso ele não se diz salazarista sempre, mas pode acontecer estar a desenvolver, pode acontecer elogiar o Salazar. E acontece dizer que ele defende Deus, pátria e família, que era o que Salazar dizia que defendia. Portanto, joga um bocadinho numa certa ambiguidade, mas sobretudo joga com essa raiva, o acirrar da raiva contra o estrangeiro, e Portugal tem tido muitos estrangeiros ricos ultimamente, também porque houve uma política, a meu ver, não a melhor, de atração de capital estrangeiro, dando vistos, dando benesses, dando direito de permanência consoante. Se a pessoa pagasse uma casa de mais de 500 mil euros, já tinha direito a ficar a morar em Portugal, enfim. Portanto, houve, por um lado, a imigração pobre, e há uma espécie de imigração muito rica, e a extrema-direita cavalga ambas, e cavalga o ressentimento social. E cavalga também a falta de conhecimento, esta história que temos aqui a fazer completa do 25 de Abril. Eu acho que, infelizmente, não é feita nas escolas como devia ser. Eu vejo muita gente nova dizendo isto agora é uma confusão. Por exemplo, há uma ideia, a democracia é mais fiscalizadora, e nos últimos anos tem-se feito muito alarde do combate à corrupção, e tem de facto sido descobertas alguns casos de corrupção. Estou a falar de Portugal, concretamente, mas também tem feito muito alarde de casos de aparente corrupção que se vai ver e não são mais uma vez, e era isso que eu estava a falar quando fiquei sem imagem há pouco. Vivemos recentemente, para mim só posso entender, uma sensação de golpe judicial sobre a política, em que o primeiro-ministro foi encurralado, obrigado a demitir-se porque era suspeito, e depois dele sair e de haver eleições e de perder a maioria absoluta que tinha, agora afinal já não é suspeito. E hoje até vêm notícias de que a investigação foi feita pela polícia errada, não podia ter sido feita assim, está tudo errado, e mesmo que não esteja tudo errado na forma como foi investigado, não há nenhuma suspeita que se possa identificar sobre o primeiro-ministro. Chegou ao tribunal. Quando chegou aos juízes, os juízes concluíram isso, mas desde a investigação até aos juízes caiu o governo. E o que acontece com a subida da extrema-direita é eles bradam à corrupção. Por outro lado, os meios de comunicação social, quando estava o governo de esquerda, os vários governos de esquerda, um governo de esquerda mais ampla e um governo de maioria do Partido Socialista, a comunicação social bradava sempre que há suspeitas de corrupção sobre este, sobre aquele, do Partido Socialista ou de outros, mas para dar a ideia de que nos partidos tudo era uma grande corrupção. O que é que isso faz? Faz crescer a extrema-direita. Portanto, eu considero pessoalmente que os meios de comunicação social, e vi o mesmo acontecer no Brasil, devo dizer, os meios de comunicação social são muito cúmplices, mesmo que depois, quando vêem o resultado, porque afinal só queriam uma direita só queriam uma direita mansinha, que os ajudasse ou a pagar dívidas ou a pagar menos impostos, e não queriam aquele extremo, mas quando se apercebem já é tarde. E, portanto, eu penso que há esse problema da cumplicidade, mais ou menos inocente, com mais ou menos culpa, mas não tão inocente como os meios de comunicação social normalmente alegam, entre a extrema-direita e os meios de comunicação social, que andam desesperados por sensacionalismo para sobreviverem à hegemonia das redes sociais e do chamado jornalismo cidadão, que é o terror do fim da democracia, que é o império das notícias falsas, das mentiras transformadas em notícia, e portanto, onde abanam todos, estremecem todos os valores e não há hipótese de manter uma democracia. Mas eu queria recuar um bocadinho, dizer o seguinte:
Os ditadores não caem do céu. Quem costuma repetir muito isso é o meu amigo e vosso grande artista Caetano Veloso. Tem dito isso muitas vezes: a ditadura militar não vos caiu do céu, e o Salazar também não nos caiu do céu. E, sobretudo, não só não caem do céu, como se mantêm. É verdade que a Revolução teve sucesso porque já ninguém aguentava aquela ditadura e, sobretudo, não se aguentava o peso extraordinário da guerra nas então colónias portuguesas e, portanto, assim que os militares tiveram aquela coragem de fazer aquele golpe, o povo foi atrás, sim, mas foi o mesmo povo que, com valorosíssimas exceções, e o Partido Comunista aí tem um lugar cimeiro na luta contra a ditadura, mas o povo também deixou-se viver em ditadura. O povo, a elite, foi demasiado condescendente com a ditadura, e ela prolongou-se também por isso. Eu gostava de chamar já agora a atenção para os relatos, quer da ditadura, quer do 25 de Abril, sobretudo. Estava a pensar no 25 de Abril, mas estou a pensar, há um romance de um grande escritor português, José Cardoso Pires, chamado Alexandra Alfa, e que, além do mais, é um romance passado parte em Portugal, parte no Brasil e no Rio de Janeiro, e que descreve os anos da Revolução e o período imediatamente pré-Revolução e o período da Revolução. É linda a descrição dele do que foi o 25 de Abril e o pós-revolução. De resto, foi um livro muito premiado no Brasil, foi publicado no Brasil, 89, salvo erro, e muito premiado pela Associação de Críticos Brasileiros, e é, de facto, um dos melhores livros para se perceber, e também teve até mais sucesso no Brasil do que em Portugal, porque é um livro muito crítico em relação à inação da elite intelectual do país, que bastava-se com os cafés e o consolo mútuo nos cafés e pouco mais faziam do que uns abaixo-assinados, onde alguns menos corajosos nem sequer assinavam com o seu nome conhecido, com o seu nome público. E, portanto, eu acho isto para dizer que me parece que não houve a pedagogia suficiente nas escolas. Vejo hoje muita gente, muitos jovens, terem a ideia de que no Salazar o país era mais autónomo, que agora somos muito dependentes da Europa, é outra exploração feita pela extrema-direita. Dependemos, não podemos fazer as nossas leis porque estamos, e é verdade, pertencemos a uma comunidade europeia, que tem justamente leis contra o racismo, da igualdade entre homens e mulheres, etc. Mas que isso é uma ausência de soberania e que nós não temos pátria, não temos nação. E vão com essas ideias muito nostálgicas, primárias e afetivas, que conquistam até uma certa juventude, e sobretudo uma juventude pouco preparada e que tem a ideia, pronto, estamos numa fase, é difícil encontrar um primeiro emprego com um salário decente, é difícil encontrar casa e é vendida a essa juventude que no tempo de Salazar toda a gente tinha casa, toda a gente tinha emprego, que são falsidades e que tem a ver com a propagação contínua de fake news em segundos, que captam a atenção em segundos e do não trabalho nas escolas como deveria ser feito. Eu penso que esse é um dos problemas. Muito bem. Inês e Rui, temos mais uns 10 minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta política ao Rui e depois queria que vocês, numa reflexão final, ah, eh, se referissem à seguinte frase que foi feita pelo Rui, que o 25 de abril criou, essa é a minha maneira de dizer o que você disse de maneira muito mais interessante e bela, mas que colocou um sarrafo muito alto, né? E que isto facilita o trabalho dos inimigos do 25 de abril, dificulta o trabalho dos amigos de 25 de abril.
Queria que vocês lidassem nessa dimensão simbólica e política, esse é o final, né? Com a importância que hoje tem ainda o 25 de abril, seja como sarrafo muito alto, seja como alavanca para poder impulsionar a defesa da democracia em Portugal e além-mar também. Mas a pergunta específica, Rui, para você, do ponto de vista político, formou-se governo de minoria agora em Portugal. A coalizão de centro-direita tomou uma decisão importante frente ao crescimento do Chega. Foi dizer, não faremos coalizão de governo com a extrema-direita. Que importância você atribui a essa decisão? Qual é a sua visão sobre a sustentabilidade do atual governo português? Em relação à tua pergunta, tem mesmo a ver com o que a Inês estava a falar, não é? Desse ambiente que nós vivemos com a transformação estrutural do espaço público pelas redes sociais, pela desinformação, por um ambiente que é muito semelhante ao que se vivia há 100 anos atrás, não é? Com a prevalência da rádio. Nós, se formos ver os editoriais dos anos 20, vamos encontrar muitas reflexões de gente preocupada com a telefonia, a rádio dos fascistas. E dizendo que os fascistas, eles agora têm um meio que não tinham de antes, porque pela rádio eles podem, com os seus discursos, inflamar as paixões e então a culpa, de certa forma, era da rádio. Bem, mas também com a rádio, exatamente com a mesma rádio, o Roosevelt, nos Estados Unidos, conseguiu dissipar o medo dos americanos com a Grande Depressão e explicar em cada uma das conversas dele. Olha, a gente com os bancos vai fazer assim, a gente vai criar a segurança social, isso vai funcionar assado e por aí afora. Então, agora, no ambiente das redes sociais, o que é o mais importante? O mais importante para o político demagogo é que falem dele o tempo todo. E a gente vive o tempo todo ocupado com o psicodrama do político demagogo e populista. Eu acabei de ler aqui uma frase, depois eu vou dizer de quem é. Não faz diferença se eles riem da gente ou se eles são repugnados pela gente. Não faz diferença se eles nos apresentam como palhaços ou como criminosos. A coisa mais importante é que eles falem da gente o tempo todo, que eles estejam preocupados com a gente agora e mais agora, no fundo. Então, essa frase é do Hitler. Não é? Ele sabia muito bem naquela altura que o que era importante era que os jornalistas, os intelectuais da esquerda falassem dele o tempo todo. Que era ridículo, porque era um palhaço, porque era perigoso, porque depois vinha alguém dizer, ele não pode ser assim tão perigoso, ele diz isso só para impressionar. Não é verdade. É preciso levar a sério, não pode levar a sério. Ou como diziam no tempo do Trump, não é? É para levar a sério, mas não é para levar à letra e por aí afora. Então, qual é que é uma das maneiras mais fáceis de garantir que Portugal inteiro fale, por exemplo, do André Ventura? É ter o descaramento, ter o tupete de atacar aquilo que é, de profanar aquilo que é sagrado para os portugueses democráticos, que é o 25 de Abril. Aqui eu ainda estou no Parlamento a essa hora e aqui, a poucos metros de onde eu estou, há umas semanas, ele decidiu dizer 25 de Abril, ninguém quer saber do 25 de Abril, não é? Vai ali o político corrupto, ou vai ali alguém que não tem dinheiro para pagar a prestação, isso é que as pessoas querem saber. Não há nenhum democrata português que ouça aquilo e não se sinta imediatamente atingido por isso. Isso é muito eficaz para chamar a atenção. Ontem, na Assembleia Municipal de Lisboa, o partido dele fez um discurso, todo ele assim meio hipócrita e desleal, assim, falando bem da democracia, mas depois também dizendo que tudo isso era uma vergonha, e acabou
dando vivas a Deus, pátria e família, que era o lema do salazarismo. Claro, isso ocupa a atenção, não é? Amanhã a gente vai ter aqui uma sessão solene, todos os partidos democráticos vão inventar maneiras novas de fazer o que fazem todos os anos, que é engrandecer o 25 de Abril. Ele, e só ele, vai fazer o contrário. Então, e isso tem uma inspiração grande aqui, estava a ver aqui nos comentários, com o que se passa no Brasil. A diferença da extrema-direita portuguesa aqui é que ela tem uma influência brasileira muito grande, que a gente não encontra noutros países da Europa. A gente está a viver aqui em diferido e acelerado o que vocês viveram aí. Espero que não com resultados tão graves e que a gente tenha aprendido qualquer coisa com o que se passou aí. E aí vou só dizer que a direita portuguesa que está no governo hoje em dia não aprendeu nada. Essa história do não é não, não é verdade. Ainda hoje aprovaram um projeto de resolução do Chega pela primeira vez e eles dão a mão à extrema-direita. E quando se dá a mão à extrema-direita, é invariável, ela vai comer o braço. A direita portuguesa está num risco grave, num perigo sério, muito maior do que o da esquerda, porque a gente, com todos os defeitos da esquerda, com a nossa tendência para a autofagia, para o narcisismo das pequenas diferenças, para o sectarismo, a gente, como vocês diriam aí, a gente se vira. A direita portuguesa tradicional democrática corre sério perigo de vida. Depois há assim uma pergunta que eu queria só responder muito rápido, tem a ver com o que foi perguntado, como é que as dinâmicas de Europa e América Latina podem funcionar e como é que Portugal e Brasil poderiam ajudar a resolver essas dinâmicas. Eu tenho muita pena que a gente não faça mais nesse capítulo. Acho que é muito importante Portugal poder explicar na Europa como é que a Europa deve sair da sua sobranceria com o resto do mundo e procurar, por exemplo, nos acordos com o Mercosul e em tudo mais, ter uma visão de um mundo novo do século XXI em que há uma agência autónoma por parte da América Latina, mas eu também gostaria muito que Portugal conseguisse explicar junto do Brasil que há um certo erro cometido por uma intelectualidade brasileira e, com muita pena minha, de esquerda, que olha para o conflito na Ucrânia, que olha para a guerra na Ucrânia com um olhar distante e também, às vezes, assim, muito sobranceiro, como os europeus faziam com os conflitos da América Latina. E não entendem que o que se está a passar na Europa é uma escolha de vida ou morte entre imperialismo de Putin, do Kremlin, e uma unidade europeia dos países médios e pequenos da Europa que, se não defendem a autodeterminação da Ucrânia, vão estar novamente sujeitos à mesma subalternidade em que estávamos na Guerra Fria na Europa. E então faz falta conversas como estas para a gente poder traduzir, interpretar a América Latina na Europa e a Europa na América Latina, e Portugal e o Brasil teriam um papel fundamental nessa tradução. Rui, isso soa como música aos meus ouvidos e eu espero que a gente possa desdobrar essa conversa e pensar iniciativas em conjunto, respeitadas, evidentemente, as autonomias de parte a parte, mas eu não poderia concordar mais com o que você acabou de dizer. Eu queria ouvir as considerações finais da Inês, não sem lembrar que o lema Deus, Pátria e Família também foi o lema adotado pela Ação Integralista Brasileira, foi o maior partido fascista, tentou um putsch em 1938 contra a ditadura de Getúlio Vargas, foi derrotado, mas foi um fenômeno social e político importante no Brasil. É um partido que não chegou a ser um partido de massas, mas não foi um partido de meia dúzia de quadros, não. Teve uma penetração importante, inclusive na intelectualidade brasileira. Então, digamos, o que germina cá, germina lá, né? E vice-versa, ao contrário. Eu acho que esse diálogo entre nós é fundamental
é conhecida a influência do bolsonarismo na extrema-direita portuguesa. O Brasil, para bem ou para mal, dada a sua dimensão, tem peso que vai além das suas fronteiras. Mas, dito isso, Inês, eu queria te ouvir para a gente poder encerrar, não sem antes fazer aqui uma referência a uma iniciativa conjunta. Na verdade, a iniciativa foi da 451, que é a melhor revista de resenhas de livros no Brasil. Queria agradecer ao Paulo Werneck, que fizeram neste número deste mês não é uma matéria, é quase um dossiê sobre o 25 de abril, a Revolução dos Cravos, com várias matérias muito interessantes. Até quem olhar aqui no chat dessa nossa conversa verá que, além do link para a revista, me parece, se eu não me equivoco, que descontos para a aquisição de livros da editora Tinta da China, que é a editora pela qual o Rui publicou vários dos seus livros aqui no Brasil. Então, queria agradecer aqui ao Paulo Werneck, e ao agradecer, eu queria agradecer a 451 e desejo que possamos fazer outras dessas iniciativas. Mas, Inês, agora queremos ouvi-la, eu me calo. Não, eu começaria por subscrever aquilo que o Rui acabou de dizer em relação à guerra da Ucrânia e à posição ambígua, na melhor das hipóteses, quer do presidente Lula, não é, infelizmente não é tão ambígua como isso, mas a posição ambígua de muitos dos intelectuais brasileiros, e eu subscrevo exatamente pelas razões que aduziu o Rui Tavares, é um conflito central para defender aquilo que para a tal linha onde passa, que nós não podemos deixar passar a extrema-direita, porque entra a linha do racismo, da exclusão, mesmo do genocídio, da morte, essa linha é passada, está a ser passada por Putin ao invadir a Ucrânia como fez, e portanto é uma guerra em que a Europa tem de se empenhar, porque é assim, também o Hitler ia só invadir a Polónia, não queria mais nada, não é? Mas e, e não é só porque invadir a Polónia já era invadir-nos a todos, espiritualmente, não é? Portanto, isso por um lado. Por outro, dizer que recomendar ainda, estava a falar do José Cardoso Pires, eu não sei se o livro ainda circula por aí, os livros e os autores também nos tempos contemporâneos, e o José Cardoso Pires teve um período até de exílio também no Brasil, no tempo da ditadura, escreveu para jornais e revistas brasileiros e teve depois um sucesso grande enquanto escritor no Brasil, mas estes são ondas. No Brasil, como em toda a parte, há ondas de êxitos e desaparecem. Além desse livro, Alexandra Alfa, lembrar dois livros de Agostina Bessa Luís muito interessantes, e é uma perspectiva à partida supostamente mais conservadora, mas muito disruptiva, muito mais disruptiva do que se pensa, de grande escritora portuguesa Agostina Bessa Luís, escreveu dois livros fantásticos sobre o período do 25 de Abril, a Crónica do Cruzado Osbe, foram reeditados, estão a ser reeditados cá pela Relógio d'Água, não sei se chegam ao Brasil, mas Crónica do Cruzado Osbe e As Fúrias. Isto para deixar, agora lembrei-me dos livros também, porque eu sou uma grande leitora da revista 451, que dá muita atenção e bem a livros de política, mas também a outros livros e a outros leitores, e porque são relatos ficcionais, mas que ficam e que nos dão o retrato de uma época. Eu penso que o 25 de Abril... Agora há também uma polémica extra, bom, isto... porque a direita dita moderada quer celebrar igualmente o 25 de novembro, que foi, no fundo, que foi
que foi o fim do período revolucionário e a entrada na democracia constitucional como ela é hoje. E o que é engraçado é que quem está a reivindicar isso é a direita, mas essa direita não foi quem fez o 25 de novembro. Quem fez o 25 de novembro foi o Partido Socialista, basicamente. Enfim, um movimento que tinha a ver com Mário Soares e gente à volta de Mário Soares. Portanto, e ao fazerem isso, dão aso a que se diminua a importância, a história e a força do 25 de Abril, e é por isso que é tão importante mantermos essa história e essa força. Também, se tivéssemos tempo, falaríamos aqui de uma certa dos escolhos da cultura woke, ou assim chamada pela direita, mas que tem os seus escolhos, como a criação de leitores sensíveis em editoras que vão censurar os escritores, porque se eu não for de origem africana, não posso escrever sobre alguém de origem africana sem ter alguém a dizer que eu estou a escrever da forma correta, o que é de um paternalismo insuportável, porque não há um africano, como não há a mulher, não há o homem, não há o africano, não há o homossexual. Mas enfim, e poderíamos ter mais uma hora de conversa sobre como essas questões, como os limites a que são levadas certos temas de direitos, ou seja, como ao defender os direitos, passamos a certa altura para damos a volta e já estamos a atacar esses direitos sem nos darmos conta e a deixarmos que a extrema-direita penetre por aí. E isso tem acontecido, está a acontecer concretamente. Está a acontecer nos Estados Unidos, que é de onde essas coisas vêm, está a acontecer no Brasil e vai acontecer na Europa e vai chegar a Portugal também em ondas. Portanto, temos que estar com a maior das atenções, lucidez e muita sensatez, e não, mas sempre com aquela barreira, não os deixar passar. E tal como o Rui, lamento, porque me parece que o nosso primeiro-ministro atual, a força que disse que tinha em relação à extrema-direita, não é a força que ele está a manifestar agora que está no governo. Antes, pelo contrário. O que ele tenta fazer é negociar com a extrema-direita para calada. Começou logo por tentar negociar a direção da Assembleia da República com a extrema-direita pela calada. Correu-lhe mal, porque a extrema-direita depois tem uma coisa, é que quer poder e quer o poder assumido. Portanto, darem-lhe um poderzinho, terem um namoro escondido, não lhes serve. E, portanto, isso vai correr mal. E eu não auguro não tenho grande esperança. Acho que era bom que o governo conseguisse resolver isso e manter-se por algum tempo. Não é um governo em que eu tivesse votado, mas acho que é bom que o país tenha alguma estabilidade no seu dia a dia e, sobretudo, era bom que nas próximas eleições, com essa luta, com essa briga constante com a extrema-direita, que a extrema-direita não cresça mais, que é esse o meu maior pavor, e penso que todos os democratas. E esperamos que estes 50 anos do 25 de Abril sirvam para lembrar a importância, quer dizer, que a liberdade nunca está conquistada, foi muito difícil, ainda não acabou, e portanto não é voltar atrás, precisamos é apurar o que está e andar para a frente. Inês, para falar a moda portuguesa, me deu um imenso gosto estar aqui com vocês, 1 hora e meia de conversa. Eu ficaria horas a fio. Espero que a gente possa restabelecer esse diálogo, pensar em uma reiteração diversificada desse diálogo. Eu acho que certamente do nosso lado há muitos ganhos. Gosto de imaginar que essa interlocução também é importante para vocês. E tem uma dimensão que é uma dimensão cultural e afetiva. Poder fazer um diálogo em português tem um prazer especial, né? E eu termino lembrando duas figuras importantes, né? Uma delas é patrono dessa casa aqui, Fernando Henrique Cardoso, a outra é Mário Soares, que foram grandes amigos Foram os grandes amigos, exatamente. foram grandes amigos, um imenso respeito mútuo e produziram um diálogo interessante que se tornou um livro, né? O Mundo em Português é um diálogo mediado por um grande jornalista brasileiro que é o Roberto Pompeu.
Então, eu acho que nós todos aqui nos sentimos parte dessa imensa família luso-brasileira que gosta da língua, se vê como participantes da construção da democracia, cai lá, que é sempre uma tarefa inacabada e que vive um momento delicado. Então, eu acho que juntos podemos mais. E com isso eu me despeço e mando um forte abraço para vocês. Abraço também. Grande abraço. E Imenso foi, gosto. Um Muito teria abraço a obrigado. muito todos e todas que nos acompanharam. Há muitas observações que eu gostaria de continuar, mas fica então para outra altura. Mas olha, retomaremos. Estou Eu aqui. acho, Inês, me permito aqui, não diria que é off the records, mas é porque isso já. Eu até escrevi um artigo na Folha de São Paulo, porque recentemente o Partido dos Trabalhadores soltou uma nota de congratulando-se com a reeleição do Putin, na Rússia, né? Que é, digamos assim, passaram de todos os limites. Porque não há, digamos, eu não estou dizendo que é o governo, foi o partido, né? Uhum. E aí não há ambiguidade alguma. Falar de eleição já é um erro factual Era, Não, sim, gigantesco. Não é exato. uma eleição. Exato, exato, era exato. exatamente isso que eu ia dizer também, não é? É, Pois. exato, exato. Não, e é o Assint maior, que é um partido que nasceu de lutas contra a ditadura brasileira. Então, muitas das violências e atrocidades e arbitrariedades que hoje são cometidas pelo Putin tiveram no passado como alvo, né, é, militantes e líderes do partido. Então, uma... Sérgio, olha, já agora só dizer uma coisinha antes da gente terminar, que é, há pouco no início tu disseste que tinhas 12 anos quando foi a Revolução em Portugal. Por coincidência, eu também tinha 12 anos quando foi a campanha das diretas já. Eu sou de 72, portanto 84, e ver na televisão o Brasil conseguir fazer a sua democratização, quando para nós tinha sido tão importante o contributo da cultura brasileira para a gente manter a esperança aqui, não é? A Inês já falou do Caetano, o Chico Buarque, então, com aquela música Tanto Mar, para nós ainda é uma música que nos comove muito. E ainda lá em nossa casa a gente tinha umas fotocópias escondidas que tinham ficado do tempo da ditadura e que eram de poemas do Vinícius. E depois ver a democratização do Brasil era assim uma espécie de retorno, não é, da força que vocês nos tinham dado. E nisso eu acho que as duas democracias elas são de facto irmanadas. Então Sim. queria só dizer E isso, é essa curioso, é a só minha. para terminar, eu não vou segurá-los mais, porque, digamos, do ponto de vista, se você olhar os dois processos, do ponto de vista da ciência política, a transição brasileira é mais parecida com a transição espanhola. Espanhola, claro. E teve seu, digamos, foi um modelo aqui, de alguma maneira, de transição pactada e negociada. Do ponto de vista afetivo, simbólico, obviamente que a democratização portuguesa teve calou mais fundo nos corações e na alma brasileira, né? E isso é uma dimensão da vida da pública importante, né? Ó, Sérgio, só dizer uma coisa. Eu tinha também 12 anos, ou seja, ia fazer 12 anos, Eu porque os faço também. em agosto, tinha 11 anos, mas já agora eu gostaria, numa nota final, deixar aqui uma homenagem a um homem que já morreu em 2010 e que foi muito importante na minha vida e que a quem eu dava um ramo de cravos todos os 25 de Abril, até para o ver corar, porque era daqueles homens que acham que as flores só oferecem homens às mulheres e não as mulheres aos homens, e eu fazia de propósito porque ele se sentia embaraçado. Um homem da geração do meu pai e que foi um dos homens do posto de comando do militar que fez o 25 de Abril. Acabou como general Hugo dos Santos, era um grande amigo do meu pai, que o meu pai não sabia nada, ninguém sabia nada, apenas ele telefonou na véspera a dizer que ia sair e não sabia quando voltava e para se tomarem conta, pediu aos meus pais para tomarem conta da mulher dele,
para olharem por ela, que ele não sabia quando ia voltar, ia numa missão importante e não sabia quando ia voltar, e um desses militares de Abril, portanto, e eu cresci, tive depois a felicidade de crescer com esse grande amigo muito perto, vizinho, permanente em casa, e sempre a dizer-me, nunca te esqueças de usar a tua liberdade, e a liberdade é o mais importante de tudo, não te esqueças que nós arriscamos a vida para vocês serem livres, e portanto o mais importante é sempre, usa sempre, e quando tiveres alguma dúvida em qualquer assunto, é sempre o que é que tu pensas e a tua liberdade. O que não é evidente, dizia ele, porque para termos a nossa liberdade, não é? Há uma frase da Clarice Lispector, aliás, que eu gosto muito, que diz: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. O que é que quer dizer? É difícil saber o que fazer com a liberdade. E eu acho que muito destas movimentações de extrema-direita e desta necessidade securizante tem a ver com não termos sabido ainda criar as pessoas para assumirem as suas liberdades e a sua liberdade individual. E queria deixar aqui então essa homenagem, esse meu aceno ao Hugo dos Santos e nesse homem, todos esses jovens que tiveram essa loucura e que fizeram essa revolução tão bonita que eles vinham com os tanques e paravam nos sinais vermelhos. Isso está retratado, isso foi factual, disse-me ele, porque vinham de madrugada e estava o sinal vermelho do trânsito e eles paravam, depois o trás dizia: opa, a gente vai fazer a revolução, não se pode estar a parar nos sinais vermelhos, senão... Mas tudo assim. Aliás, muito bonito um filme também, já agora aproveito para sugerir que vejam um filme que foi feito pela Maria de Medeiros. Eu acho que ainda é o filme de ficção até hoje mais bonito sobre o 25 de Abril, que se chama Capitães de Abril, filme feito pela atriz e realizadora Maria de Medeiros, e que tem esta história bonita. Ela andou anos à procura de dinheiro, claro, para conseguir fazer um filme que, apesar de tudo, mesmo que por mais que se tentasse fazer de uma forma intimista, é um filme caro, porque precisa de multidões, precisa de reconstituição de época, precisa de gente na rua, precisa de tanques. E ela ia procurar o dinheiro e diziam-lhe: porquê é que não filma uma coisa mais feminina? O que prova o que ainda temos que andar. E ela respondeu de uma maneira genial, dizia: não conheço nada mais feminino do que filmar os rapazes. E esse tipo dos rapazes e dos rapazes que, meia dúzia de rapazes que tiveram essa coragem e que foram mobilizando naquela mesma noite os outros rapazes e depois o povo inteiro. Eu acho que isso não é um movimento eterno, um momento eterno e que temos que honrar todos os dias da nossa vida. Honraremos. Viva os rapazes e as moças do 25 de abril. Grande beijo para vocês. Um beijo, um Obrigado. abraço. Um abraço.